Vou botar para gravar. Você já botou, né? Deixa eu botar o meu para gravar também, peraí. Ué. Para gravar no computador aqui. Ok. Está todo mundo vendo, então, a lição aí? Já deu para Sim. ver? Então, o livro é Vinha de Luz, a lição 104, intitulada Nos Mesmos Pratos. E ele, respondendo, disse: que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Pode fazer a prece. Jesus, amigo de todas as horas, gratos estamos por estarmos aqui nesse momento de renovação dos nossos valores éticos e morais. Nos fortalece para continuarmos na nossa caminhada. Pedimos também amigos, trabalhadores da nossa casa, companheiros, que também possa amparar a todos os trabalhadores da nossa casa, a todos que buscam a nossa casa e a tantos que se encontram também vagando, buscando os seus caminhos, que eles possam também encontrar nesses companheiros trabalhadores, nesse amigo de todas as horas, o caminho seguro e fortalecer também a vontade no caminho do bem. Ampare a todos nós, amparando também a tantos que se encontram em situações de desafios grandes da vida, mas como disse a nossa lição, os desafios íntimos da alma, que possa encontrar em Jesus esse porto seguro para seguir adiante
na coragem, mas na alegria também, de saber que tudo passa, tudo se renova. Pedimos também que ampare a nossa querida Valéria, que hoje vai ser o porta-voz dos ensinamentos do nosso Evangelho. Que ela possa estar tranquila, serena, no estudo que já se preparou, para que ela possa passar para todos nós e fortalecer também essas vibrações que possam chegar a cada lar. Muito obrigado, amigos espirituais. Esteja sempre conosco, nos amparando. Obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, Que assim Valéria. seja. Agora é com você. Obrigada, Ana. Mais tranquila e calma está difícil. Mas vamos lá, estamos entre amigos. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade que está sendo me oferecida, agradecer a casa, agradecer a espiritualidade, né? Que a gente sabe que a espiritualidade está aí, nos amparando também, nos protegendo. E vamos lá ao estudo de hoje. Antes de nós entrarmos no capítulo 4, o caso de Vicente, vou fazer só uma relembrança aqui muito rápida para as pessoas que estão começando agora, que entraram agora. A gente terminou, né, o livro Nosso Lar, e em Nosso Lar, o André Luiz ele estava trabalhando já no Ministério da Regeneração. E aí a Narcisa conversa com ele, dando a ideia a ele, né, aconselhando a ele a procurar outros rumos. E a gente, relendo e vendo algumas passagens do Nosso Lar, no próprio capítulo, agora eu não me lembro realmente o capítulo, mas o ministro, ele fala com o André que ele agora, é lá no capítulo... Hã? No Pode seguir, capítulo... querido. Ah, tá. No capítulo Nosso Lar, eu esqueci de botar aqui o capítulo. O ministro Clarence ele dá a oportunidade para o André de observar, ele dá uma caderneta ao André e durante um ano ele poderá estudar e observar nos ministérios da regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento. Então, agora ele está no Ministério da Comunicação. E sendo o instrutor o Aniceto, né? E o André, o Aniceto apresentou a ele o Vicente, que também foi médico aqui na Terra. E aí foi aonde o Newton, né? Newton terminou, né, o capítulo dele na semana passada. E agora a gente vai entrar aí no caso Vicente, iniciando o capítulo 4. Então, eu vou lendo, né? O que eu fiz? Eu botei aí o capítulo todo e coloquei algumas questões para ilustrar o capítulo que a gente for falando. Então, começa assim. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente, lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade
semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. E aí a gente vai, né? Eu sublinhei aí em vermelho, e a gente vai lá no livro Consolador, quando fazem a seguinte pergunta a Emmanuel, na questão número 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? E Emmanuel responde: na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Então, Emmanuel coloca aí para a gente que realmente a nossa amizade, muitas vezes aqui, é coberta de um véu, né? A gente não demonstra realmente, muitas vezes, o que somos. Mas lá no mundo dos espíritos, não. É tudo muito claro, a gente é o que é. E quem fala isso é Lísias também, numa conversa no campo da música com André Luiz. Aqui nós somos o que somos. Não tem como esconder nada. E aí a gente pesquisando também, a gente foi lá na questão do Livro dos Espíritos, que eu gostei muito de como o Davi fez, e copiei, né, que a gente copia as coisas boas. E a questão 980, o Kardec fez a pergunta aos espíritos. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E aí os espíritos respondem: os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade, de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é, por sua vez, objeto, têm eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Então, a gente vê aqui que lá na espiritualidade, realmente, a gente vai ser amigo mesmo daqueles que a gente tem mais afinidade. E a gente vê que aqui na Terra a gente também se agrupa, né, por afinidade. Tem aqueles afins, tem aqueles simpáticos, tem aqueles não muito afins, não muito simpáticos, que a gente sabe que tem algo a ver com a nossa vida pregressa. E termos de vibração mesmo, não tem jeito. E aproveito aqui também para fazer uma remissão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. No capítulo 14, no item 8, Kardec fala para a gente sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, nós temos, né, a família corporal, que ela é frágil e vai se extinguir com a matéria, ela é frágil, muito frágil, não vai ser durável, né? E a família espiritual, que é durável, né? E que ela se fortalece pela purificação. Então, ali o André com o Vicente, eu vejo assim, não sei, vocês podem me corrigir, se eu estiver errada, mas eu fiquei meditando sobre isso e vejo que Vicente, realmente André, de repente eles já eram conhecidos, né? Ou tinham realmente alguma afinidade, porque ele não coloca isso no capítulo, né? Assim como o Vicente, mais para frente, que a gente vai ver o caso dele, ele também não, ele coloca-se muito resumidamente, mas ele não coloca detalhes. Então, eu vejo que essa felicidade espiritual
é a que a gente deve almejar aqui na Terra. É claro que aqui na Terra a felicidade ela não vai ser não vai ser absoluta. A nossa felicidade é relativa e vai depender de cada um de nós. Então, voltando lá para o estudo, aí o André, é o André que continua, né? Evidenciando demasiada delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres. Então, Vicente continua a perguntar ao André sobre os parentes dele, ao que o André respondeu a sua história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Aí, nesse parágrafo, a gente vê que André ainda está trabalhando o sentimento dele, ainda está trabalhando o coração dele, porque ele ainda está ali preso ao egoísmo, que a gente vai ver mais à frente que o egoísmo é a chaga da nossa sociedade. E o André ali, ele coloca toda a narrativa dele, imagino como ele deve ter colocado para Vicente os mínimos detalhes, a surpresa dele quando viu a viúva na segunda núpcia, enfim. E Vicente ouve silencioso, mas sorri a intervalos. E André fica assim, meio, não entende muito bem. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado, incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Aí o André realmente não consegue entender. Ele ali botando as dores dele, porque a esposa já estava com outro, e ele não gostou, apesar dele ter ajudado, dele ter se superado naquele momento, com a ajuda de Narcisa, mas ele ainda estava sentido. E aí a gente vai lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Ô, Valéria, Oi. Posso falar? Posso falar? Enquanto você estava lendo, eu estava pensando aqui, será que eu ia ficar muito satisfeita voltando ao meu lar, vendo o Guilherme feliz com outra família? Olha, eu acho que o André está colocando sentimentos que a gente ainda traz aqui, né? É verdade. Olha, precisa respirar fundo, trabalhar bem os sentimentos, né? E ontem, até com o grupo aí que a gente tem do WhatsApp, a gente estudando ainda o nosso lar, e a nossa amiga até Rosângela, ela até colocou uma coisa, e realmente eu fiquei meditando nisso. Porque tudo que o André traz para a gente, o livro, esse nosso mensageiro, foi escrito em 1944. Eu ainda estava lá no plano espiritual, porque eu nasci em 67. Então, de repente, essas situações todas nós vivemos, a André está colocando para a gente, realmente, para a gente tentar não passar por isso, que eu vejo também por esse lado, mas eu vejo que, de repente, tem alguma coisa aí que a gente já viveu, já passou por isso, e ele está reforçando, olha só, vocês que são do Grupo Espírita André Luiz, que está todo mundo junto, que não é à toa, preste atenção nas lições. Mas vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 920, aí Kardec faz a pergunta, Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a gente sabe que a felicidade aqui é relativa. Na questão 922, ele faz a pergunta. Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro?
Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a gente parar e pensar aqui, né, o que a gente está fazendo da nossa vida para sermos felizes ou termos a felicidade relativa? Porque realmente a gente só precisa do básico, o principal. Né? O que a gente precisa realmente trabalhar é a nossa reforma íntima, é a gente ter a consciência tranquila dos nossos atos, de tudo aquilo que a gente pratica. Né? Até porque o que a gente faz aqui hoje, a gente vai colher amanhã. Então, esse é o caminho. E aí, continuando, né? O André Luiz não entende aquele sorriso de Vicente, aí faz a pergunta: como assim? Ele não entendeu por que o Vicente falou que ele foi muito feliz. Aí o Vicente responde: sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. Entendeu, Ana? No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E, dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos de idade, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida do terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Aí a gente para um pouquinho aqui. Primeiro eu fiquei meditando no nome da esposa do Vicente, Rosalinda. Então a Rosa é delicada e linda. Então a esposa do Vicente, ela devia de ser realmente muito linda. E ele, que estava apaixonado, que era o amor da vida dele, e a gente sabe que os espíritos se unem, né? Se encontram aqui na Terra. O Vicente também se devotou a ela no afeto. Aí a gente vai lá no livro Vida e Sexo, que eu não sei se todos têm, se não tiverem, eu aconselho a comprar, que vale muito a pena, que é esse livrinho aqui, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 2, Família, ele coloca o seguinte: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E mais à frente ele coloca: temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. E aí, quando a gente faz uma remissão aí, nesse pedacinho, no livro Nosso Lar, lá no capítulo 20, Noções de Lar, quando Dona Laura conversa com o André, ela coloca para o André que o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e toda a sua alma. Então, é assim que a gente deveria viver, né, dentro do nosso lar, dentro daquele cônjuge que nós, daquele companheiro, companheira, daquele coração a coração, porque Emmanuel também fala nesse Vida e Sexo, que não importa, é homem e mulher, companheiro, companheira,
coração, coração. O que importa é o amor que você sente, o que importa é se a lei divina está reinando dentro daquele lar. Então, aqui ele coloca isso. E aí, voltando, a gente volta lá no capítulo. Minha felicidade não tinha limites, continua Vicente, né? Colocando para o André. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram o meu lar de todos. Meu bem-estar inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia-me compreender integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e a companheira sem defeitos. Então, era um casamento perfeito. Para ele, Vicente, ele achava que Rosalinda era isso tudo. Mas ele aqui, ele já coloca que ele já sentia a não disposição dela, a contrariedade dela nos tubos de ensaio. Porque aquilo ali era o trabalho dele. Era ele que estava, né, se doando naquilo que ele gostava, não era dela. E aí a gente vai lá na questão 939 do Livro dos Espíritos e Kardec faz a seguinte pergunta. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e o que mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de 2 seres pode mudar-se em antipatia e mesmo ódio? Então, ele vai discorrendo aí nessa resposta. Eu vou ler só o finalzinho. 2 espécies há da afeição. Seria bom depois vocês lerem a questão toda. A do corpo e a da alma. Acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então a gente vê, Vicente não, Vicente ele amava, continuava amando, o amor dele era, o devotamento dele ali era incondicional. Mas aí a gente volta lá, faz uma remissão no capítulo Nosso Lar, no capítulo 20, Noções de Lar, quando a dona Laura coloca para André. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. E o lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem se unir antes pelos laços espirituais, para depois se unir corporalmente. Então, a gente vê que aqui o caso de Vicente, que já começa aí a já desgringolar aí, a afeição não era mútua aí, a afeição era só de um lado. E ele, tanto Rosalinda, não como ele, aí eu não sei, a gente também não pode especular assim, porque ele não colocou, mas o que eu sei é que num processo onde o casal ou se separa, ou um já está um pouco desmotivado na relação,
a gente não pode colocar a culpa ou a responsabilidade só em uma pessoa somente. A responsabilidade é de ambos, né? Porque se aconteceu essa dificuldade aí com Rosalinda, que aí Rosalinda já traz os vícios delas, as paixões delas inferiores, de outras vidas, porque todo relacionamento, isso quem fala é Emmanuel no livro Vida e Sexo, é kármico. Tem as suas raízes kármicas, ele coloca isso no livro. Então, sejam eles, né, um relacionamento bom, é porque no passado eles conseguiram construir aquela base e a base veio nessa vida melhor, mais duradoura, com mais respeito, com mais amor. Coisa que aqui no caso do Vicente não foi bem isso. Talvez o Vicente estava tentando fazer tudo para, né, cumprir a missão dele no relacionamento com a esposa. Mas vamos ver aí, agora, né, voltando aí a história, Vicente continua. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel. Compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar dos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao ver coroada de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Então, aqui, quando o Vicente já coloca para o André, ele já tinha sentido isso lá no relacionamento dele. Ele sabia que o relacionamento dele não estava como no início. Então, eu vejo aqui que o Vicente, por ser um pesquisador, trabalhar em laboratório, e ele que tinha colegas e estava, né, e era uma pessoa de boa situação econômica, né, a financeira dele, estável, então ele, de repente, achou, e aí a gente volta lá no que a dona Laura falou, que a obrigação da mulher era essa, cuidar dos filhos, e ele não deu tanta atenção como ele deveria ter dado à esposa. Aí a gente, voltando lá no livro Nosso Lar, no finalzinho do capítulo 20, a dona Laura fala para o André: e apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem mentes separadas, operando em rumos opostos. Então, ele ali já estava, Rosalinda de um lado, ele do outro, mas ele acreditando que Rosalinda estava fazendo, sendo cordial com o irmão dele e sendo a mãe dedicada aos filhos. E aí, voltando, né, Vicente continua. Isso me entristecia bastante, pois eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não o bastante ousado e falacioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga,
que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Quando o Vicente fala que ele passou a ser, a vida dele passou a ser de solidão assaz amarga, a gente vai e lembra de Dona Laura, lá no capítulo, quando ela fala o amor é o alimento das almas, que o amor é o alimento de nossos corpos, membros de nossas almas. Ninguém vive sem o amor. E ele ali já não tinha a mesma ressonância, o mesmo sentimento que ele devotava para a esposa, ele não tinha a recíproca dela. Então, ele já se sentia ali com uma solidão muito amarga. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência, compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longa pausa, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Quando aqui Vicente coloca para o André que ele também passou por tristes perturbações nas zonas inferiores, a gente vê aí que foi a mesma coisa que aconteceu com o André. O André também lá no umbral, ele passou muito tempo ali, por quê? Porque ele estava envolto ainda no egoísmo dele, no orgulho dele, até quando ele conseguiu ver que tinha algo além, uma força superior. E aí ele se quedou e fez aquela prece que a gente conhece para Clarence. Fez a prece e Clarence apareceu para ele. Aqui o Vicente, eu vejo, do jeito que ele colocou aqui, eu vejo que foi a mesma coisa. E a gente vê que os afins se atraem, né? As simpatias estão aí. É o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo sentimento. André Luiz com Vicente, quase a mesma coisa passou com eles. E Rosalinda, aí, e as segundas núpcias, né? Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir. E aí Vicente, né, continuou. Outra surpresa dilacerava o meu coração. Somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio. E mesmo que a legislação facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicarem determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal algo ferido vírus destruidor. A gente vê aqui que Vicente, em nenhum momento, ele fala assim com desdém da companheira. Ele fala com carinho dela, mesmo sabendo que ela também foi responsável pelo que aconteceu com ele. Porém, ele coloca a culpa maior, a responsabilidade maior em Eleutério. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca para a gente sobre o divórcio,
que o divórcio é lei humana, que tem por objeto se separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não levou em conta a lei divina. E qual é a lei divina? A lei divina é amor, porque Deus é amor. Então, ele coloca aqui para a gente que se duas pessoas realmente já não existem o amor, aquele sentimento, não tem por que continuarem juntas. Agora, é claro que no livro Vida e Sexo, Emmanuel deixa muito claro para a gente que o que nós devemos fazer quando um casal está em lide, em briga, é reconfortar e reanimar, aconselhar, né? Nós não vamos nos intrometer em dizer, não, se separa. Não, eles é que têm que decidir. Agora, o divórcio, ele realmente vai se valer dessa medida do divórcio quando for extremo a relação, que pode vir a causar um suicídio, um homicídio ou calamidades outras, que a gente sabe que isso pode acontecer quando duas pessoas realmente já não existem naquele relacionamento a lei divina. E aí poderia complicar mais o destino deles, né? E aí a gente vê aí no livro, aqui, antes de eu passar ali mais para frente, no livro nosso lá também, no capítulo 45, no campo da música, Lísias e Laicínia, Lísias coloca para André Luiz que Lísias e Laicínia já erraram, já fracassaram muitas vezes nas experiências terrestres, principalmente nas experiências materiais. E aí ele diz que foi mais por imprudência e falta de autodomínio. Então, a gente vê que quando a gente fracassa no relacionamento, a responsabilidade é nossa, é do casal, não é só de um, né? É de ambos. Então, não existe, aí Elíneas fala que não existe aqui véus de ilusão que possa obscurecer o nosso olhar, o que é diferente lá na Terra. Que realmente, quando a gente reencarna, a gente esquece o passado, né? Então, vem um véu para a gente não lembra de nada. É como se a gente fosse, né, escrever um livro novo e tentar fazer o melhor, né, agora ou diferente do que a gente fez na outra vida. E aí, no capítulo 8 do divórcio, lá no livro Vida e Sexo, Emmanuel coloca: o casamento será sempre um instrumento, um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Por vezes, o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade de outro tempo, seja por meio do menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Então, a gente vê que isso pode acontecer. E aí a responsabilidade realmente vai ser daquele que deu causa àquele relacionamento, né? O afastamento. E aí continua Vicente. E aí tem você, o meu caso, naturalmente resumido. O André Luiz estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório. Grande fortuna moedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, enquanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas.
para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, Vicente termina, né, aí o capítulo mostrando para o André, porque o André ficou impressionado com a história dele. E aí vem aquele sentimento que o André ainda precisa dominar dentro dele, assim como nós outros. Quando Narcisa coloca para o André que ele precisava, né, para ele se melhorar os sentimentos dele, ela deu o exemplo da água. Se a gente tem um copo sujo, né, de terra, a gente coloca água, vai colocando água até limpar. Assim é o nosso coração. Para a gente limpar o nosso coração das nossas atitudes, das nossas formas, pensamentos, de tudo que a gente fez do passado, a gente precisa trabalhar ele com boas ações. E aí a gente lembra do Fenelon, né, no livro lá do Livro dos Espíritos, ele coloca para a gente, lá na questão 917, né, quando perguntam qual o conceito de destruir o egoísmo. E Fenelon coloca, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. O princípio da caridade e da fraternidade vai ajudar com que nós consigamos diminuir esse sentimento de egoísmo, porque nós vamos pensar mais no outro do que em nós mesmos. Então, é isso que a gente precisa fazer em nossas vidas. E a gente lembrando da escala espírita, os espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito. Então, isso que aconteceu com Vicente e Rosalinda, eu vejo que o Vicente aqui via muito a matéria, ou de repente muito o exterior, e não se aprofundou no verdadeiro sentimento, ou naquilo que ele realmente, né, veio, naquela missão que ele veio no lar, porque eles já estavam juntos há 10 anos, tinham 2 filhinhos. Então, houve aí uma falha, né, vejo uma falha do Vicente, por isso ele, em nenhum momento, ele fala com menosprezo da Rosalinda, na verdade, ele fala mais, botando a culpa mais no Eleutério, e aí a gente vê lá no capítulo 9, União Infeliz, nesse livro Vida e Sexo também, ele coloca para a gente que os princípios kármicos desenovelam-se com as horas. Provas, tentações, crises salvadoras, situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências. Qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. Então, esse caso do Vicente, que a gente não sabe ainda, mas existe uma situação anterior que aconteceu nesse trio, entre ele, Eleutério e Rosalinda. Então, essa situação veio agora, né, no momento certo. Poderia ter sido diferente? Poderia ter sido diferente. Não justifica o que Eleutério fez, nem o que Rosalinda fez com Vicente. Porém, cada um vai responder, como o Vicente mesmo colocou, na hora certa pelos seus atos. A jovem suave, que hoje nos fascina a ligação afetiva, em muitos casos será talvez a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução de felicidade. No entanto, essa mesma jovem foi, no passado, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe relevar e retificar. Então, eu acho que era isso que Vicente poderia ter feito. Talvez se Vicente tivesse doado mais, desse mais amor, mais atenção, fizesse algo diferente com a esposa, não deixasse a esposa tão sozinha assim com o irmão dele, e ele ali só preocupado com o trabalho, talvez a situação fosse diferente, né? E aí a gente vê ali na questão 908 do Livro dos Espíritos, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais?
As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Foi o que aconteceu com a Rosalinda. Ela se deixou levar. Talvez quando ela ouviu Eleutério, voltou na lembrança dela do passado, todo aquele relacionamento que de repente eles de repente, né, tiveram em outra vida, e aí se deixou levar ali pela paixão. Aí a gente lembra também do nosso lar, no capítulo 40, que se intitula Quem Semeia Colherá, que foi o caso do próprio André Luiz, né? Que o André Luiz, lá, ele nas câmaras de retificação, ele encontra Elisa, que foi aquela que havia tido um relacionamento com ele, apesar dela, né, trabalhar na casa dele, né, nos serviços domésticos, e ele coloca lá que ele abusou da faculdade de mandar e da condição de servir a alguém. E aí a gente chega no final, aí nas reflexões que eu coloquei deste capítulo, que é para a gente pensar. Eu achei que esse capítulo nos trouxe aí a importância de trabalharmos a nossa reforma íntima, afastar as tentações, nos melhorar mesmo, procurar fazer o melhor, né? Tentar vencer a nós mesmos, porque vencer a nós mesmos é que é o mais difícil. Vencer as nossas imperfeições, vencer esse egoísmo que ainda predomina, esse orgulho dentro da gente, ciúme, vaidade, todo sentimento inferior é o que a gente precisa vencer e afastar. Precisamos também compreender o que é amar, né? Porque amar, né? João Evangelista, já velhinho, ele falava: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E Jesus nos ensinou isso, né? Jesus nos ensinou a amar. E Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, Lei de Amor, Lázaro coloca: o amor resume a doutrina de Jesus. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Quem nos diz isso é Lázaro. Perdoar sempre. Precisamos perdoar. E a gente vê, pelo menos deu para perceber nesse capítulo, a melhora de Vicente. Por mais que Vicente, né, possa ter ficado assim um tanto triste, relembrando do que aconteceu com ele, mas eu vejo que Vicente ali com o André, ele está muito mais assim seguro de si, porque André já ficou ali meio com raiva, né? Cadê os criminosos? O que fizeram com os criminosos? E o Vicente ali já perdoou. E aí a gente lembra da passagem de Jesus da mulher adúltera, que Jesus trouxe esse exemplo em meio à praça, porque todos que estavam ali e queriam apedrejá-la, todos também tinham pecados, tinham dificuldades a vencer. E por que eles iriam, né, apedrejar aquela que a culpa não foi só dela ser adúltera? E o outro? O outro não estava ali. O outro ajudou também, estava junto com ela. Então, é um ensinamento também que Jesus nos trouxe, perdoar sempre. Amar os inimigos. A gente precisa amar todos aqueles que nos cercam, principalmente da nossa família. Seja um parente difícil, um irmão difícil, algo difícil, um sobrinho, uma cunhada, uma sogra, uma nora, não importa. A gente se reuniu na mesma família por um objetivo, aprendemos aqui hoje, para evoluir, para crescer. Então, tudo depende da gente. E uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho é realmente amar os inimigos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi isso. Não sei se eu falei muito rápido, acho que falei muito rápido. Está aberta aí as questões, quem quiser falar, Guilherme, Nilton. Foi ótimo, Valéria. Resumiu. Muito bom, Valéria. Grande contribuição com as referências, né?
Aberto para quem quiser perguntar alguma coisa, né, Gui? Quero perguntar nada não, só quero dizer muito obrigado. Adorei. Ai, obrigado, Davi. Isso. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa realmente colocar em prática esse amor, essa centelha divina que foi plantada no nosso coração, porque nós somos amor, né? E eu gostei muito do que a Regina falou no grupo de orações, que eu fiquei meditando muito nisso. Eu cheguei até a comentar com ela no Zap particular. Que a gente sempre fala Deus é amor, e ela colocou uma coisa, gente, a gente não pode se sentir inferiorizados. Nós somos muita coisa, porque nós somos filhos de Deus, então a gente é muita coisa. Então a gente tem que se amar mesmo, amar o outro, amar o próximo, perdoar, respeitar, esquecer. Ah, aconteceu alguma coisa ruim, esquece, perdoa, vamos levar, né? Vamos tentar aí nos redimir e tentar ajudar o outro. Se o outro está com dificuldade, se o relacionamento não está indo muito bem, se tem alguma coisa que eu possa fazer, que eu faça logo agora. Não deixe chegar como chegou no caso do Vicente, né? Que se realmente não tiver condições, aí analisar bem antes de tomar uma decisão. Mas eu acho que o amor tem que predominar nos nossos relacionamentos. Acho que é isso. Oi, Valéria. Oi, Wanda. Oi, Tudo bem? Muito obrigada, tá, por você ter me convidado para assistir essa palestra sua. Tá bom. Bendita doutrina espírita, que faz com que a gente entenda todas essas situações que acontecem no nosso lar. E a gente ouvindo, e estudando, e buscando os porquês, nós vamos começando a sentar na cadeirinha da Super Nani e começar a pensar que poderá transformar aqueles que vivem. Bendito seja a tua palestra. Muito obrigada. Obrigada. Ó, tem vários elogios aqui no bate-papo, viu, Valéria? Tá Muitos falando do excelente preparo, sabe, da ponte que você fez com o livro Vida e Sexo, foi muito bom. Só tem elogios aqui. Ai, que bom. Aí, temos que nos estimular para o trabalho no bem, né? Queria sugerir, né, Gui, já que a gente ultrapassou, já está no horário, nós fizéssemos a prece e depois continuaríamos com a disposição para que nós pudéssemos encerrar a gravação no tempo certo, né? Tá ótimo, pode fazer a prece, então. Depois a gente fica aberto. Então, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos de gratidão por esse momento sublime de encontro de corações e mentes, onde podemos refletir sobre as relações que todos nós temos aqui na Terra, na relação entre família, de companheiros, que devem buscar resgatar essa relação com sentimentos de amor, de fraternidade, mas que muitas vezes acabam em situações de conflitos, em decorrência de situações pretéritas ou criadas agora presentemente. Mas que devemos sempre perceber a importância da vigilância, como lembrou a nossa querida irmã, da compreensão, da tolerância, e buscar o auxílio da prece nos momentos difíceis de nossas relações, para que possamos abrir as comportas de nossa alma por auxílio espiritual, que sempre vem em favor de nos amparar, nos equilibrar. Por isso agradecemos a bênção da hora, da oportunidade, e também rogamos em favor de todos os nossos irmãos de humanidade que estão no momento sofrendo em decorrência da pandemia e de outras enfermidades em decorrência desse momento que estamos passando.
Fica conosco, Senhor, abençoa-nos o propósito de prosseguirmos nessa tarefa de iluminar a consciência, mas, sobretudo, de iluminar nossos corações, para que possamos botar as nossas mãos no trabalho do bem. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser.